Diz aqui pra mim, quando você assiste anime, todo personagem parece que fala exatamente desse jeito, né? マッサージで人の腰を砕けて何冊もの本を一セリフ単位で暗記なのにセクシーでどんな乱れも見逃さなくて何でも回復可能に彼が口当てるまでどうで密道具みたいなAIのような完璧な計算ができて日本人なのにアメリカ人長が2物を無限に食べられて人目を閉じたまま何でもできて Se é isso que acontece contigo, relaxa. A verdade é que o japonês falado é mais simples do que isso. Olha só essa cena. ごめんなさい。助けてくれたのにお礼も言わず。無事でよかったよ私、極度の恥ずかしがり屋で。 Uma nota rápida, galera. A minha legenda pode estar diferente do que vocês veem no anime, mas isso é por diferenças criativas na hora de traduzir da maneira mais natural. Dito isso, bora lá. A Kakure ela fala bem assim: Gomenasai, tasukete kureta no ni ore mo iezu. Me desculpa, mesmo você tendo me ajudado, eu nem consegui agradecer. Vamos começar a aplicar um conceito que eu gosto muito, que são os blocos de fala. Olha só como funciona. Primeiro, a Kakure ela já começa falando Gomenasai, o que literalmente significa desculpa. E após se desculpar, ela continua bem assim: Tasukete kureta no ni. Isso aqui é mais um bloco e funciona basicamente assim. Tasukete vem de tasukeru, que significa ajudar, enquanto kureta normalmente é um meio de dizer que alguém está fazendo um favor para você, mas nesse contexto ela vai um pouquinho além. Quando você fala Tasukete kureta, não só quer dizer que a pessoa te ajudou, mas também passa um sentimento forte de gratidão pela ação. Por exemplo, Mori-san wa oshiete kureta. Mori-san me ajudou. Mori-san wa katte kureta. Mori-san comprou pra mim. E quando a gente junta com o noni, ele dá o sentimento de embora, apesar. Então, tasukete kureta noni, mesmo você tendo me ajudado, e então ela completa o bloco com ore mo iezu. O iezu vem do verbo iu, dizer. Aqui ele aparece de uma forma que passa a ideia de sem conseguir dizer, ou não conseguindo dizer. Então quando ouvimos ore mo iezu, podemos entender eu nem consegui agradecer. E percebeu que nos exemplos, mesmo trocando alguns elementos, os blocos mantêm o mesmo sentido? Isso gera um padrão, e é daí que nascem os blocos de fala. Assim como o Rentaro falou aqui, olha só. Buji yokatta yo. Não, tudo bem. Ainda bem que você está bem. Ele começa dizendo que nesse contexto carrega o sentimento de não, tudo bem. É mais uma forma de amenizar a situação, e daí ele continua. Buji yokatta. Aqui o Buji, nesse contexto, passa o sentido de segurança, de estar segura, e no final vem que caracteriza esse bloco de fala, yokatta. Esse aqui aparece muito em animes e jogos, e nesse contexto ele tem o sentimento de ainda bem. Por exemplo, ame ga yande yokatta, ainda bem que a chuva parou. Aete yokatta, que bom que pude te encontrar. Às vezes a tradução pode variar, mas lembra sempre que o sentimento é de estar feliz porque alguma coisa boa aconteceu. Muitas vezes vocês vão ouvir os personagens falando apenas o yokatta, sozinho, porque também passa sentimento de alívio. E a Kakure nos explica de uma forma bem interessante. Watashi sonna kyokudo no hazukashi ga ria de. Eu sou extremamente tímida. Vamos olhar esse começo primeiro, que ele tem um detalhe, muito sutil por sinal. Watashi é o pronome eu, mas percebam que logo após ela dá uma pequena pausa quando diz sonna. Normalmente sonna tem um significado próprio, mas aqui ele funciona mesmo como uma pausa natural de alguém que está com vergonha do que vai falar. É bem parecido quando a gente diz, é que eu... Ou então, bom, eu... Parece pequeno, mas pega muita gente que não tem costume de ouvir o japonês do dia a dia. E completando ela diz, Kyokudo no hazukashi ga ria de. Eu vou mostrar que é bem simples esse bloco. Basicamente ela está dizendo assim, sou extremamente tímida. Kyokudo tem basicamente o sentimento de extremo, muito, enquanto hazukashi ga ria de carrega o sentido de pessoa tímida ou pessoa que fica constrangida com facilidade. Por exemplo, Watashi wa hazukashi ga ria desu. Eu sou tímido. Então, conectando tudo. Watashi wa sonna kyokudo no hazukashi ga ria de. Eu sou extremamente tímida. E agora, dá uma olhada nessa cena novamente sem as legendas. Veja como ficou mais fácil a compreensão. ごめんなさい。助けてくれたのにお礼も言わず。無事でよかったよ私、極度の恥ずかしがり屋で、人の視線を感じるのが、特に顔を見られるのが苦手で、前髪で隠してないとダメなんです。そうだったんだでも命は大切にねはい、前髪の次に。 Viram só? E a Kakure continua falando. Hito no shisen o kanjiru no ga, toku ni kao o mirareru no ga nigate de. Eu tenho muita dificuldade quando sinto o olhar das pessoas, e principalmente quando olham para o meu rosto. Como a frase é grande, eu vou precisar separar para facilitar a explicação. Então vamos lá. Hito no shisen o kanjiru no ga.
quando sinto o olhar das pessoas. Quando a gente ouve Hito no Shisen, a gente pode entender como o olhar das pessoas, enquanto o kanjiru vem do verbo sentir, ou seja, ela está sentindo o olhar das pessoas. Mas agora, e esse nogar? Pode parecer difícil, mas ele tem uma função muito simples. Ele basicamente pega essa ação, Hito no Shisen ou kanjiru, e liga ela à frase seguinte. É como se agora a gente pudesse analisar e tirar conclusões sobre ela, tanto que ela diz assim: Toku ni kao mirareru no ga nigate de, principalmente quando olham para o meu rosto. E pessoal, prestem atenção. Eu deixo a palavra quando na tradução porque é o que faz a frase ficar natural pra gente, mas não quer dizer que ela está falando a palavra quando exatamente, entendem? É apenas para ajudar no entendimento, beleza? E aqui o exato padrão se repetiu, conseguem perceber? Toku ni kao mirareru no ga. Toku ni nesse contexto tem o sentido de especialmente ou principalmente. E quando ela fala kao mirareru, entendam como ter o rosto olhado ou ser olhado no rosto. E o noga aparece então no mesmo sentido, e agora sim ela completa a análise da frase anterior e diz nigate de, tenho dificuldade. E vocês podem até mesmo ver essa palavra com traduções como ponto fraco, mas a ideia é a mesma, galera. É dizer que alguém ou algo é fatalmente ruim em alguma coisa. Mas voltando aos blocos, entenderam que ela apenas está repetindo a mesma estrutura? Eu poderia até dizer Hito no Shisen ou kanjiru no ga nigate de. Eu tenho muita dificuldade quando sinto o olhar das pessoas. Toku ni kao mirareru no ga nigate de. Eu tenho muita dificuldade principalmente quando olham para o meu rosto. A única diferença é que ela juntou as duas na mesma frase, e ela finaliza falando Maegami de kakushite nai to dame nan desu. Eu preciso esconder com a franja. Para quem assistiu o anime, nesse episódio deve ter ouvido muito Maegami, e basicamente significa franja. Agora, quando você escuta Maegami de, a gente pode entender com a franja, ou seja, ela está fazendo algo usando a franja. E no final ela completa dizendo Kakushite nai to dame nan desu. Esse bloco é interessante, olha como ele funciona. Kakushite vem do verbo esconder. Então até aqui a gente já entendeu que ela esconde o rosto com a franja. Agora, quando ela usa nani nani nai to dame, isso passa a ideia de tenho que ou preciso. Como por exemplo, Benkyou shinai to dame, tenho que estudar. Nenai to dame, tenho que dormir. Então a ideia toda é assim. Maegami de kakushite nai to dame nan desu. Eu preciso esconder com a franja. E eu vou te falar, esse diálogo ele é muito cômico. O Rentaro fala pra ela bem assim. Sou da tanda, demo inochi wa taisetsu ne. Entendi, mas a sua vida é importante. Esse sou da tanda já é um bloco fechado. Tem basicamente o sentido de então era isso, ou agora entendi. E então ele explica pra ela. Demo inochi wa taisetsu ne. Demo a gente entende como mas, enquanto o inochi dá o sentido de vida. O ele apenas marca o tópico, ou seja, ele está falando da vida dela. E no final, ele apenas completa. Taisetsu ne. É importante. E o ne ali no final é mais como se ele estivesse falando, mas a sua vida é importante, né? Concorda comigo, sua doida? E não satisfeita, ela ainda diz Hai, maegami no tsugi ni. Sim, depois da minha franja. Percebe, galera? Sei que na hora de ouvir o anime é difícil de entender os sons, às vezes a gente só pega uma palavra aqui e outra ali, mas isso faz parte. Os blocos de fala são justamente para facilitar o seu entendimento, porque a verdade é que o japonês é repleto de padrões, galera. E acreditem, até mesmo quem passa em provas de nível alto de proficiência, como N2, N1, tem dificuldade para assistir anime, muitas vezes porque não treinou o ouvido ou simplesmente não tem a familiaridade com as formas que os japoneses se comunicam no dia a dia. No fundo, não se trata apenas de estudar, galera. Viver o idioma na prática é fundamental para usar ele bem. Mas agora, dá uma olhada na cena novamente e me conta o que mudou. E me diz também, sabia dessa? ごめんなさい。助けてくれたのにお礼も言わず。無事でよかったよ。私極度の恥ずかしがり屋で人の視線を感じるのが、特に顔を見られるのが苦手で、前髪で隠してないとダメなんです。そうだったんだ。でも命は大切にね。はい、前髪の次に。